bom dia. Hoje nós temos aqui um bate-papo especialíssimo sobre atitude mental. Nós vamos conversar o Will, né, já nosso amigão aqui, companheiro de aulas, de lives, na sexta-feira às 8h15. Teremos a Lê Filippini também, né? Nossa grande Lê Filippini, triatleta, né? Uma mulher incrível, mulher grande realizadora. O Will e a Lê já estão por aí. E nós vamos ter um convidado hoje especial, que é o André. O André trabalha na Red Bull e a gente vai conversar com ele aqui sobre atitude mental. Hoje estou colocando aqui o Will e a Lê para dentro. Quem está chegando aí, por favor, já aperta o aviãozinho, já manda essa live aqui para a turma toda e aí a gente vai começar aqui nossa conversa. Então, o André já está aqui também, ó, já vou colocar eles para dentro. A Lê já entrou, o Will já entrou. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, Nilson. Bom dia. Estão Maravilha, mandando André. aviõezinhos, convidando o pessoal Oi. para nossa live. Oi, André. E aí, tudo bem, Ale, Nilson, Will? Tudo bom, André? Vocês estão? Joia, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo, né? Eu estava te fazendo uma breve apresentação aqui no início da live, né? Então, o André trabalha na Red Bull, na área de marketing da Red Bull, e, bom, um cara aí que tem uma história também, pessoal, com esportes também, né? Salto de paraquedas, vai contar um pouquinho da história dele. Teve uma filhinha agora, faz pouco tempo, a Cecília, né? Esposo da Natália, e já são 13 anos. Red Bull chegou do Brasil em 98. E, André, então, boas-vindas aqui para você, cara. Nosso bate-papo aqui, toda sexta-feira a gente faz um bate-papo aqui descontraído, né? Como a gente falou, é freestyle, então a gente vai conversando, conforme vai aparecendo aqui as ideias, a gente vai te puxar, né? Vai conversar com você. Mas, assim, para aquelas pessoas que não te conhecem, as pessoas que estão aqui acompanhando, quem está chegando aí, galera? Atitude Mental é o nosso bate-papo de hoje. Aperta no aviãozinho, manda para a turma aí que o bate-papo vai ser super especial. Legal. Então, para quem não te conhece, André, cara, se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história. Legal. Nilson, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado você, o Will, a Ale, todo mundo. Eu acompanhei da sexta passada, achei muito legal. E a Ale fez um convite muito bacana. Minha história, falando de profissão primeiro, eu sou engenheiro, mineiro, engenheiro. Acabei de me formar numa pós-graduação em terapia e trabalho com marketing. Então, você vê que nada faz muito sentido, assim, né? Tô com a minha esposa há 15 anos, então sou um cara bastante família também. Temos uma filhinha recém-nascida de 2 meses, bonitinha demais. Cara, eu sou um viciado por esportes por trabalho. Eu acho que é a forma melhor de me definir. Até lá no Instagram tem aquele perfil ali que você se coloca um pouco de você, né? Para mim é Sports Business Networking. É isso. Que bacana, que legal. Cara, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com o meu Red Bull, né? Puta, eu conheci, olha, ó, fazendo merchan aqui, hein, galera. Obrigado, André, por ter mandado. Obrigado. A gente não contou para o Will e para a Lê, mas você mandou aqui. Eu recebi isso não, viu? Mas, cara, eu particularmente assim conhecia a Red Bull aqui, puta, que é uma marca aí que a gente admira, é uma marca que a gente pô, cara, é um top of mind aí, né, no mercado de case, realmente de marketing de sucesso. Eu conheci a Red Bull ainda quando foi fora do Brasil, foi um pouco antes de vir até a marca chegar no Brasil. Eu trabalhava na Sadia, eu era executivo da Sadia, e aí fui para a Itália, fiquei quase 2 meses lá, e o objetivo é fazer a transferência. Eu também sou engenheiro, né? Ninguém é perfeito, né? Também sou engenheiro de formação, o Will também, né? Também. Bom, sou engenheiro que trabalha com cabeça, né? Com filosofia, com comportamento. Então a gente também acabou derivando, né? Mas enfim, naquela época eu contratei 12 engenheiros, levei essa galera toda para a Itália, a gente transferiu a tecnologia de produção de 2 empresas de lá, uma pizza congelada e uma fábrica de massa de grano duro, que não existia no Brasil ainda, a gente trouxe para o Brasil, e era 96, 97. E eu voava de parapente, fazendo um link aqui com o esporte radical, e eu voava de paraglider. Que demais. E falei, porra, final de semana eu vou ter que dar um jeito de voar. Fiz um contato com um conhecido meu que mora nas Dolomitas, né, ali nos Alpes italianos, fronteira com a Áustria, e
E fui voar, né, cara? Eu não lembro se era Áustria ou se era Itália, porque era bem fronteira. E aí, cara, quando eu pousei, fiz um voo lá maravilhoso, o cara me orientou pro rádio, fiz um voo incrível. E quando eu pousei, a galera tava com essa latinha aqui. E eu falei, Eu não conhecia na que época. porra, não conhecia. Eu acho que era 96, 97, então não tinha no Brasil ainda. Não Falei, tinha. cara, que coisa é essa aqui? E aí tinha um mercadinho, alguma coisa ali, falei, cara, vou comprar esse negócio. E aí comprei, falei, nossa, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, né? E aí, ali que eu conheci, né? Ai, E, que legal. André, tem uma história, é mito ou é verdade, cara? Quando a Red Bull começou, tinha aquela questão que lá em Londres espalharam umas lixeiras com um monte de latinha vazia. Essa história é mito ou é verdade, cara? Puta, eu realmente não sei, mas acredito que é mito. Tem um monte de mito, né, na Red Bull, assim. Fala que, às vezes, a gente já ouviu muita coisa, porque tem sêmen do touro, tem muita coisa que fala, mas, assim, é muito mito. Não acredito que é verdade, não. Boa. Para quem não conhece, é meio que um case de marketing estudado, talvez seja mito, né? Conforme o André falou aqui, mas a Red Bull fez um marketing a princípio lá em Londres, espalhou um monte de lixeira com um monte de latinha amassada para a galera ficar curiosa e ir lá comprar, né? Então, ó, mito, galera, não acredite em tudo que você lê na internet. Cara, e como é que é assim essa questão toda tua com esporte, com atitude? Né? Como é que é esse negócio aí, cara? Como é que é o funcionamento da cabeça frente aí? Você é um cara que tem, né, essa projeção, né, essa responsabilidade toda, né? Não só com o trabalho, mas também com a família e o próprio esporte. Como é que é para você isso, cara? Como é que funciona? Eu acho, ô Nilson, eu acredito que o modelo mental para quem é um esportista de elite, que não é o meu caso, só para deixar claro aqui, é, ele é muito diferente, por exemplo, de um modelo mental de atitude para quem está se desenvolvendo no trabalho. Porque o esportista de elite, ele, na verdade, ele gera um desequilíbrio para alcançar um objetivo muito rápido e muito alto, né? Já quando a gente está falando de trabalho, na minha cabeça, é uma coisa que o Simon Sinek usa muito, é um infinite game, né? Você não consegue vencer. Eu venci, eu conquistei todos os meus objetivos. Você conquista objetivos e vai para o próximo, né? E às vezes regride um pouco e avança. Então, é um jogo infinito que você vai até o momento em que você aposenta dentro dos objetivos da sua empresa. Então, o modelo mental, de atitude que você tem que criar no trabalho, na minha visão, ele é diferente do modelo mental de um esportista de elite. Então, se você olhar para esses dois cenários, um precisa gerar balanço, resultado mais balanço, o outro precisa gerar desequilíbrio, estresse e foco para atingir um resultado pontual num determinado período. Então, esses são os dois modelos mais vivos para mim, porque eu vejo todo dia, atuo todo dia, e eu acredito que é muito legal eles serem diferentes, porque você entende que não existe uma forma só, né? Não existe um modelo só de atitude mental que você pode desenvolver para sua vida. Você me fez lembrar aqui, André, com relação a esporte, com relação a negócios, é muito comum, né? As pessoas falam, não, eu preciso de alta performance, eu gostei que você trouxe, né? Criar um desequilíbrio para alcançar um objetivo muito rápido. Isso seria realmente uma alta performance. E isso acontece também com executivos, na parte do trabalho, com algumas pessoas, mas não é o melhor caminho, né? Em termos de atitude, existe uma outra forma, que é criar uma performance sustentável, onde você cria um rápido desequilíbrio, mas equilibra rapidamente. Ou seja, a curva de atuação nesse desequilíbrio, né, na vida profissional, pessoal, em tudo aquilo que você faz, ela tem que ser corrigida rápida, senão você não consegue ficar nesse jogo muito tempo, né? Exatamente. É igual quando você está numa corrida, você não consegue manter alta frequência muito tempo. Você tem um período ali que você consegue manter, seu corpo desgasta. Se você gerar um estresse a fim de atingir um objetivo no trabalho, é um tiro pela culatra, porque em algum momento isso aí vai te pegar. Então, se você conseguir, até muita gente fala, puta, quem são os líderes que te inspiram? Aí sempre vem o nome Steve Jobs, né?
E eu acho que ele era um cara que errava mão nisso. Você olha as biografias dele, ele era um cara que a equipe tinha dificuldade de trabalhar, que não se relacionava muito bem com a família, negou a filha dele até o último momento da vida. Então, para mim, ele é um puta cara e um cara que, desenvolveu coisas inimagináveis e um gênio. Mas para mim não é um modelo de liderança, porque para mim modelo de liderança tem a ver pro trabalho com você conseguir atingir resultado, alta performance, às vezes desequilibrando, mas saber no momento também de equilibrar de novo, né? Concordo. Boa. Gente, eu tô virou amando, eu tô só aqui, ó, anotando as coisas. Pois A é, gente Ale, tem caderninho. Também aqui, ó. Você tá meio travado, Ale, você tá aí, né? Tá ouvindo tudo, né? Tá funcionando super bem. Maravilha. Manda aí, Ale. Mas vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá ótimo. Você falou, André, desse desequilíbrio, e aí o desequilíbrio especialmente na parte do esporte, e a sua experiência. Mas você também acaba tendo contato com atletas que têm mais performance, né? Até pelo seu trabalho. Como é que você percebe o mindset, a atitude mental? Claro que não dá para generalizar, imagino que tem aí, né, uns que têm uma atitude mental melhor, outros talvez prejudiquem por não ter essa parte mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal demais. Até porque, só complementando o meu raciocínio, até porque quando a gente fala de atleta profissional, está unindo as duas coisas que você falou antes, que é o esporte e a profissão, numa coisa só. Um ótimo ponto. O atleta de elite, pelos que eu conheço mais próximo, e a gente consegue entender um pouco da cabeça, esse desequilíbrio, ele é muito interessante, você perguntou, porque ele também tem a parte do balanço, ele é mais curto, mas existe uma parte de pós-prova, onde existe um balanço de novo. Agora, o modelo mental de um atleta de elite, e é por isso que quase todos os atletas têm um acompanhamento, porque ele é realmente um desequilíbrio. Quando a gente olha para o modelo de terapia, né, de equilibrar, pelo menos na que eu estudei, onde você tenta equilibrar alguns âmbitos da vida, ali o cara está desequilibrando e pendendo 100% para o trabalho, porque é o trabalho dele, e ele tem um período muito curto, então ele precisa de acompanhamento. A minha terapeuta, que eu estou com ela há milhões de anos, Jupiara, que é terapeuta do Vitor Belfort, que é um dos atletas que foi, hoje não mais, mas de elite. E ela já me contou muitas vezes a dificuldade de lidar com pós-prova em momento de frustração para você, porque é um período muito curto que você tem ali para se equilibrar de novo para o seu próximo objetivo, né? Então, eu acho que é muito desleal, assim. A pessoa tem que gostar, sabe? A pessoa precisa nascer para ser um atleta de elite, independente do esporte, para você alcançar resultado, porque os períodos para você equilibrar, né, a sua vida de novo, eles são muito curtos. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque o atleta e esses que têm as conquistas, né? E que têm os grandes feitos, né? Como você citou aqui o Vitor, né? É muito louco, porque sempre que o cara olha para a estante dele, ou seja, para o lugar onde estão as conquistas, onde ele guarda as conquistas, ele está olhando para o passado. E aí, né, cara, como é que é isso, né? O cara tá olhando ali para as conquistas, para o passado, pô, o que você acompanha esses caras, ou até mesmo a tua vida? Você está olhando para o passado, e aí, será que eu vou conseguir dar o próximo passo? Como é que é isso? Você já chegou a explorar um pouco essa questão com a turma aí? Cara, esse anseio, você vê o tempo inteiro. E assim, não é pela proximidade. Se você assistiu, Dirigir para Viver é um seriado, para mim, um dos melhores, não sei quem viu, mas recomendo. Maravilhoso. Ele fala sobre a psicologia mental que existe dentro da Fórmula 1, um dos esportes mais difíceis que tem, porque você está falando ali de 20 pilotos no mundo inteiro que tem a capacidade, existe a briga entre os 20, existe a briga entre os 3, e no momento em que você perde, você é cobrado, no momento em que você ganha, você é cobrado. E tem um caso lá muito legal, na temporada número 2, que fala do Gasly, que ele vai... Você assistiu, né, Nils? Ele Sim, vai assisti. para a equipe principal,
ele não consegue mentalmente desenvolver os mesmos resultados que ele tinha numa equipe que era pior, porque ele estava sentindo a cobrança. Ele volta depois de um ano, eles rebaixam ele para uma equipe que está num nível inferior novamente, e ele volta a ter resultado. Então, você entende que assim, você tem, é muito matemático. Você tem um carro melhor na mão, você vai ter melhores resultados. Ele não conseguia. Então, onde é que está o ponto, né? Cabeça, 100%. E quando você vai para esporte de elite, principalmente Fórmula 1, que a gente consegue hoje, o seriado trouxe muito ali dos bastidores, mas para todos os outros, o modelo é muito parecido. Porque você brigar mundialmente por uma vaga, ela é sempre um desafio muito grande, assim, independente do esporte, que ping-pong é grande. Você está ali brigando com gente que dedicou uma vida para fazer aquilo, né? Você falou uma coisa interessante, né? Eu acompanho um atleta de ping-pong, um atleta de tênis de mesa, e realmente Sério? tem muito estresse. Tanto eu, quanto o Nilson, quanto a Lê, nós acompanhamos pessoas que estão ali sempre querendo fazer um pouquinho mais, né? Executivos, atletas, cada um de nós tem uma experiência em alguma área dessa, e eu gostei muito que você falou que os atletas de elite, ou essas pessoas que estão sempre criando esse desequilíbrio porque elas precisam de uma performance extra, seria muito útil que elas tivessem um acompanhamento. Eu consigo notar, por exemplo, eu acompanho um executivo durante 4 anos. Aí, por algum motivo, ele precisa fazer uma pausa do trabalho que a gente tem que fazer. Aí, depois ele volta comigo depois de 4 anos. E eu vejo aquele gap, aquela vala da falta de acompanhamento no quesito mindset. E como a gente está falando aqui sobre atitude mental, é como se a flexibilidade, a adaptabilidade mental dele ficasse reduzida. Ele teve uma hipertrofia da sua atitude mental, do seu mindset, e de repente ele parou de treinar aquilo, porque ele não tinha alguém que estava puxando ele, alguém que está sempre, como você falou agora, com cases, com histórias, com exemplos, que vai conectando, que vai fortalecendo a habilidade dele de se manter flexível, adaptável, com uma atitude mental sempre mais positiva, né? Perante as transformações, as necessidades que o dia a dia exige dele, né? Muito interessante isso que você comentou. E é como acontece com atleta e com executivos e com empreendedores, aí pensando no atleta, né, que tivesse como se fosse um gap de 4 anos no treinamento do esporte dele. Ele deixou de treinar, obviamente, a performance dele vai cair. E como esse executivo ou outros alunos ou outras pessoas não têm a disciplina de continuar o treinamento sozinho, é como ele para de treinar. E aí o mindset, a atitude mental tende a voltar ao que era antes, perder a performance que estava ganhando. Eu percebo muito isso, e falando, né, de treinamento de atleta, até porque eu sou atleta, faço triatlon, adoro, e já acompanhei muitos triatletas. 5 vezes Ironman já foi, que eu sei. Já fiz 5 provas de 70,3, né? Mas fiz um mundial. Precisa ter muita cabeça, porque eu já cheguei em provas onde, num Ironman, num full, onde a pessoa dedica, assim, para quem sabe, né? É muita dedicação para aquele esporte. E abre mão de muita coisa, de família, de tempo, de descanso para treinar. Os treinos são... A prova é a cereja do bolo. Você fica um ano ali com a sua vida focada nisso praticamente, se você quer realmente fazer a prova. E eu já vi pessoa na hora da largada não ir. Não foi, paralisa. Não, nem larga, porque não trabalhou tudo, mas não trabalhou, acho que o mais importante, que foi a mente. Você sabe qual é um dos principais problemas com novos alunos paraquedistas? Eles não acionam paraquedas. Então, quando você entra na escola de paraquedismo, a pessoa fala, ó, você tem 2 missões. Uma delas é acionar o seu paraquedas. Você tem a obrigação de fazer isso. Porque a pessoa entra naquele primeiro momento que ela tem contato com aquela adrenalina e tudo mais, e ela, né, trava, a cabeça trava, e ela não aciona o paraquedas. Hoje tem um monte de requisito de segurança que o paraquedas estoura sozinho e tudo mais, mas é um problema. É um problema grande. E é cabeça, né? Porque, assim,
Você pulou. A única coisa que você precisa fazer é acionar seu paraquedas. Se você não faz isso, e não é um negócio difícil, é uma coisa teoricamente simples. Então, para você ter ideia disso que você está falando, olha, o quão a cabeça influencia no esporte, né? Total. A gente vê o Phelps, né? Quem já leu a biografia dele, um super atleta com uma performance incrível, extraordinária, mas em algum momento ele entrou em depressão. Ele começou a beber, usar drogas. E o que foi isso? O mindset, a atitude mental dele. E também um pouco pela cobrança de que ele precisava ser mais, porque ele precisava ser melhor, como o Nilson falou, olhando sempre no passado, de repente, como é que eu posso ser melhor do que isso? Uma pressão muito grande, o cara genial em performance e foi lá para o fundo do poço. Mas a gente volta naquele ponto, né? De manter o estresse. Imagina, o cara foi campeão, se não me engano, em 3 Olimpíadas. Imagina que ele manteve a vida dele 15 anos consecutivos numa frequência muito alta de estresse para ser o melhor, Puta, não sei, né? Não sei se o benefício disso a longo prazo. É quase como se ele construísse a vida dele em cima da vibe, né? A vibração dele virou realmente esse estresse. É muito comum as pessoas que vão para a guerra, quando voltam, elas sentem falta da adrenalina, do estresse, da guerra, né? Da pressão. Isso acontece com empresários que se aposentam também. O cara tomava um monte de decisões importantes, de repente ele vende a empresa e fica sem tomar grandes decisões. Ele também fica meio depressivo, porque perde aquele movimento, né? E aí que entra esse treino de atitude mental, né? Elementos que podem te ajudar a sustentar a atitude mental. Isso é o que eu queria trazer aí para a gente começar a falar um pouquinho disso também, né? Porque não adianta só falar do problema, vamos tentar trazer uma solução aqui para quem está assistindo a gente. Will, foi muito bom você ter puxado isso do estresse, porque a Maria Tereza, um pouco mais lá para cima, antes na live, falou sobre estresse no trabalho, que ela até saiu do trabalho porque ela se sentia funcionária e pifou. Acho que tem um link aí do que você está falando de estresse e de atitude mental. O que daria para trazer aí para ela? Eu acho que não é nem o excesso de trabalho, o excesso de estresse, o excesso de ansiedade, de pensamento negativo, ou seja, quando você tem que usar muito o sistema, você acaba como se você estivesse usando demais as conexões do seu cérebro. E depois de muitos anos fazendo isso, é como se você se esgota suas reservas e suas capacidades de sustentar naquele estado. Então, isso também é negativo. Tá? Então, tanto o excesso quanto a falta podem gerar aí uma ansiedade, um estresse, um desequilíbrio, né? Você está acostumado a ficar em desequilíbrio, de repente você começa a equilibrar, você sente falta daquele período de desequilíbrio. Ou você está acostumado em equilíbrio, de repente você começa a desequilibrar e você sente falta daquele condicionamento anterior. Eu acho que o ponto aqui é conseguir ser adaptável, conseguir fazer com que as conexões do nosso cérebro se adaptem rapidamente. Nosso cérebro é uma máquina que ele tenta gastar menos energia a qualquer custo. Então ele cria conexões, estabelece aquelas conexões, pronto, fica aí, pronto, gasta menos energia, não enche minha paciência. É assim que a máquina pensa. Então, ser adaptável significa você conseguir quebrar essas conexões automáticas que não funcionam mais nesse momento, elas serviram para um outro momento, você que conseguir quebrar aquilo e adotar uma nova atitude mental a partir daquele instante. E aí que eu acho que entra muito a meditação, aí que eu acho que entra muito o nosso trabalho, onde a gente ensina a pessoa a parar, a pausar, a dar aquele reset, né? E depois criar é como se criasse uma folha em branco e a partir daí vai colocando as coisas que realmente fazem sentido para aquele momento, né? É uma coisa circunstancial. Legal. Até... Ai, desculpa, todo mundo quer falar. Lê. Fala, pode falar, Lê. Fala. O papo é bom, a gente fica empolgado. Não, me lembrou da necessidade, da importância de gerar caos, porque é isso que o Will acabou de falar, que só uma coisa ou só outra não são boas. Mas quando a gente tende a ir muito para o outro lado também, de querer mais a calmaria, de ficar ali no que o cérebro já está acostumado, não tem o desenvolvimento. Por isso que o caos gerado é importante, só que abraçar isso de uma forma sustentável e através da adaptabilidade. Era isso que eu ia falar. André, e puxando aqui isso que o Will falou, né,
que você já abordou, né, do cara que está no desequilíbrio, o atleta de performance que está no desequilíbrio, já quem é um executivo, um empresário, né, ou, né, que trabalha numa empresa, ele já tem que olhar um pouco mais no longo prazo, buscar as coisas de uma maneira mais equilibrada. A Lê falou essa questão da importância de gerar o caos, né, para a gente também gerar alguns desconfortos que fazem com que a gente evolua. Como é que você vê essa questão do o que um executivo, um empresário, um empreendedor, ele pode aprender com esse caos ou com esse desequilíbrio gigante que é a vida de um atleta profissional? O que você traz assim para aquele cara que precisa pensar no longo prazo e pensar na questão da própria estabilidade? Quando eu olho para um atleta, eu vou te dar a minha visão, tá? Eu vejo ali um modelo muito grande de resiliência, de comprometimento, de obstinação, de ser obstinado com alguma coisa, e que eu acredito que é parte do trabalho. Não estou falando que isso é o trabalho, mas eu trabalho para atingir resultado. Eu sou competitivo. E eu gosto também que a minha equipe seja, porque a gente precisa chegar a algum lugar, a gente precisa atingir os objetivos da empresa, independente de qual empresa você esteja. Assim, tem algumas metas e você vai precisar ir naquela direção. E eu acho que a principal aprendizado com o atleta são esses fatores. Cara, os atletas de elite são as pessoas mais resilientes que eu conheço, são as pessoas mais obstinadas que eu conheço, e eu acho que é isso que eu tento aproveitar deles. E talvez entender que eles não são os melhores em criar equilíbrio e balanço, e aí eu vou buscar essa inspiração em outras pessoas. Eu acho que é muito... Mas tem exceções, tá? Existem alguns atletas que conseguem buscar isso de uma maneira incrível, assim. Um deles, se vocês puderem assistir um documentário do Henrique Avancini, que conta a história dele campeão mundial de mountain bike. Cara, ele conta muito disso e o trabalho com a terapeuta dele para buscar esse balanço, para desequilibrar, mas não cair, né? Então, há exceções, mas, de certa forma, eu busco inspiração em atletas e eu acho que a gente deveria buscar nesses quesitos que são performáticos. Total. O Saba Neto falou aqui, pensamento negativo sabota a alta performance. A mente precisa acreditar que é possível. Atletas e profissionais de alta performance dominam a mente. Falou muito bem, André, parabéns. Cara, como é que esse negócio do pensamento positivo para você? Se é uma coisa que você acha que, sei lá, é uma realidade ou é mais uma autoilusão? Qual que é o teu ponto de vista? Pergunta difícil. Nilson, eu não penso muito em pensamento positivo. Eu acho que a realidade, a gente viver é estar sob pressão. É uma coisa que eu tenho muito forte, desde quando a gente nasce. A gente nasce, precisa respirar, aí depois que a gente respira, precisa comer, alguém precisa limpar a gente, daqui a pouco você entra na escola, você precisa aprender, você não pode brincar na escola, e aí você depois vai trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar a conta. Então, é viver desde você saiu da barriga da mãe lá, estava quentinho, gostoso e tudo, virou pressão. E lidar com isso é que às vezes, e tudo bem, é a vida, né? Obstáculo atrás de obstáculo. E uma das coisas que eu vejo em termos de atitude positiva é você conseguir pular o obstáculo e passar para o próximo. É o que eu tento trazer para mim. Assim. Eu não acho que a vida é sempre positiva, eu não acho que a gente é sempre feliz. Mas se a gente conseguir pular os obstáculos, para mim tem 2 pontos que eu vejo mais, que são caráteres de depressão muito forte. A pessoa que para um problema e fica ali anos, a vida às vezes, ou a apatia, né? Para mim são os 2 pontos mais fortes de indício de depressão. Então, para mim, a atitude positiva é realmente a gente criar modelo e adaptar o modelo para todo obstáculo que vem, a gente conseguir, em um determinado tempo, passar ele e ir avante. Eu estou assumindo uma posição nova na minha empresa, então beleza, vou criar um modelo para passar esse período de estresse, de adaptação, passa. Puta, desenvolvi alguma coisa que eu preciso arrumar na minha saúde,
né? Cria-se um ambiente em torno daquilo e um modelo em cima daquilo e passa. Eu tenho um monte de coisas que eu uso para isso. Sei lá, zoom out para mim é uma das melhores estratégias possível. Botar foco em coisas que são mutáveis, né? Acho que é grande segredo também. A gente vive um momento hoje delicado, né? Pandemia, a pandemia pegou e muitas das conversas, dos small talks, né? As conversas de corredor, não, tá foda, né? Porra, fudeu a pandemia aí e tudo mais. Mas na realidade não é algo que a gente consegue controlar. Então tira energia disso e vamos falar o seguinte: o que eu consigo controlar que vai me desenvolver melhor? Mas posso perder o emprego. Pode, mas eu não posso controlar. Eu posso controlar ser um profissional muito bom. Se eu vou perder o emprego, aí isso vale para todo mundo. Então, eu tento encarar nessa forma. Atitude positiva pela atitude positiva, em todos os momentos, eu tendo a ir mais para o lado primeiro que você falou. Acho que, às vezes, pode ser infantil, vamos dizer assim. Uhum. Pode ser imaturo, né? A pessoa acredita que o mundo aqui coloca aqueles óculos rosa e acredita que vou pensar positivo, pronto, vai aparecer aqui o resultado que eu quero, vai aparecer a conquista que eu desejo, vai gerar a transformação que eu penso tanto. E a criação mental, sim, é importante, mas precisa de ação, né? Precisa de execução, pé no chão, maturidade, como você falou. Ale, você ia falar. Me lembrou da frase do professor De Rose: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los. Como você vai encarar e passar por tudo isso. É isso, exato. A vida é essa. Vou trazer aqui um elemento aqui sobre uma atitude positiva, um elemento positivo sobre a atitude mental positiva, né? Eu acho interessante, não adianta você achar que tudo vai ficar bom magicamente sem que você faça alguma coisa. Mas eu acho que aquela primeira atitude nossa deveria ser um pouco mais positiva no sentido de te habilitar a criar soluções, tal como o André falou agora. Eu consigo criar modelos para transpor os obstáculos, fazer o zoom out, né? Colocar atenção naquilo que eu consigo controlar. Ou seja, a tua habilidade, a tua intenção positiva de criar novas perspectivas, ela existe. O que acontece que quando a atitude mental é negativa, e talvez aqui nenhum de nós tenha isso, então a gente não consegue descrever com clareza, mas eu já lidei com várias pessoas, e inclusive até empresários, não é um pensamento negativo muito grande, mas uma atitude mental pela vida, aquela atitude imediata, de curtíssimo prazo, muito negativa, que impedia ele de dar o próximo passo, de enxergar que existia a possibilidade do próximo passo. Então, acho que você está... isso que você falou, André, de criar modelos do Zoom, de você colocar atenção em coisas mutáveis, controláveis, já é uma atitude mental positiva, que você já está se dando a possibilidade de abrir novas perspectivas. E parece óbvio isso, mas muitas pessoas se veem de mãos atadas ali porque elas não conseguem ver uma solução. Elas estão numa perspectiva muito negativa e aí entram em depressão, onde entra os vícios, que a Lê falou, até com pessoas notáveis que tinham muito sucesso e de repente a coisa desbanca, porque elas param de ver as perspectivas de saída, né? E você já até adiantou aqui uma resposta aqui que o Gabriel Florencio perguntou. Pessoal, às vezes eu me bloqueio, tanto criativamente quanto tecnicamente, e a liderança obviamente percebe isso. Pergunta dele: como recuperar a confiança, né, e voltar a performar em alto nível? O Will já adiantou aqui, já deu algumas ideias. André, para você, como que o cara recupera a confiança? O cara, tropeçou, caiu, tá ali com o joelho ralado, né, nariz sangrando, e agora? Legal. Você quer falar, Ale? Não, pode falar, pode falar. Cara, eu vou te dar uma percepção também. Eu fiz uma pós em terapia para ajudar os meus funcionários a se desenvolver. Eu não tenho interesse em fazer atendimento e tudo mais. Então, uma das coisas que eu mais vejo que ajuda nesse ponto é dividir o problema com a equipe. Existe uma questão muito forte do líder ter que ser um objeto inalcançável, inatingível, que não erra, né? Eu faço questão de dividir todos quais são os meus problemas com a minha equipe, para que a gente ajude juntos a construir lá na frente. E eu não vejo isso como fraqueza, tá?
porque eu tenho outras características por estar ali na liderança que ajudam. Eu vou te dar exemplos claros meus, porque aí não tem problema, não estou entregando ninguém aqui. Eu não sou a pessoa dos meus defeitos, tá? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu precisei criar, eu era muito desorganizado, eu precisei criar alguns modelos para me organizar. Eu sou o rei do Trello, né, na empresa que eu trabalho, que é uma ferramenta de organização. Eu espalho o Trello para Deus o mundo, eu enfio todo mundo dentro dos meus boards no Trello, porque é a forma como eu me organizei ali. Peço para não me mandar e-mail, bota no Trello que eu vou. E, por outro lado, o fato de eu dividir isso abertamente com o meu time já me suporta subconscientemente na organização do negócio. Então, às vezes, a gente está organizando uma reunião e precisa marcar outra, já tem uma pessoa no time, lá no meu caso, não sei nem se está aí, o Ivanzinho, que ele vai lá, eu já vou mandar um invite, porque ele sabe que eu vou esquecer. Então, ele já faz o trabalho de alguns pontos de manager, de organizar e tudo. Então, eu acho que não precisa ter medo, Gabriel, né? Gabriel. De você perder um pouco ali o título. Eu acho que o grande problema está em querer ser o líder inatingível, o sempre certo e tudo Perfeito. mais. Perfeito, exato. Tecnicamente falando, aí é estudo, né? Puta, se eu não estou conseguindo lidar tecnicamente com a minha vaga, puta, eu preciso lidar com um programa de marketing, eu preciso saber montar um programa de... Aí é estudo. Mas a moral em si, eu não vejo muito problema em dividir. Boa. Pode dar outro exemplo, pode dar um exemplo rapidinho? Claro. Eu também estou me desenvolvendo muito no último ano com inglês. Então, puta, é uma coisa que eu uso muito, tem muitas reuniões, muitas coisas em inglês. Eu não tenho medo de dividir com o meu time, inclusive eu boto todo mundo para falar inglês comigo. A maioria deles. Então, acaba que a gente se desenvolve junto nesse ponto e hoje já é uma equipe muito mais bem formada nesse quesito por causa de alguns desses pontos. Então, eu acho que é muito por aí, assim, não tentar ser o perfeito na liderança. Desculpa ali, eu te cortei. Não, imagina. É que eu ia dar um exemplo meu que acho que vai ajudar também o Gabriel. O Will falou que nós não temos esse problema do mindset negativo, que nós provavelmente já pensamos de uma outra forma e olhamos sempre na solução. Mas nem sempre eu fui assim. Eu me desenvolvi, melhorei muito e hoje eu vejo como eu penso diferente por conta das ferramentas que nós temos dentro do The Rose Method. Todos nós aqui que somos hoje consultores, nós começamos com o nosso aprimoramento pessoal. Nós fomos alunos por um tempo, passamos pelas ferramentas para depois poder tornar profissional e aplicarmos isso com outras pessoas. Então, nós, claro que o processo não termina, estamos continuando, mas já galgamos aí alguns anos de aprimoramento pessoal. Eu era a pessoa que ficava sempre no que tinha acontecido, naquele looping infinito, só remoendo o que tinha acontecido e não buscando a solução. Que aí eu me sentia mal, que deve ser o que acontece com o Gabriel. Eu não me permitia errar. Até porque eu fui criada assim. Para vocês terem uma ideia, 9,5 não era uma nota boa. Se não fosse 10, não servia. Eu ficava de castigo, eu apanhava, era assim, eu fui criada para ser brilhante, nada menos do que isso podia. Eu cresci lendo romances, Agatha Christie, desde criança, minha avó amava ler, então eu aprendi isso num meio muito cultural. Meu pai é uma pessoa muito culta. Minha avó, de 93 anos, se você falar com ela do Corinthians ou da economia mundial, ela fala. Então, eu cresci assim. Para mim, erro não existia, era impossível errar. Isso não podia acontecer. Então, eu sempre me cobrei muito nesse sentido. E deixar isso mais leve, para mim, funcionou muito. Ainda tenho, obviamente, um pezinho ali, porque foram muitos anos com condicionamento diferente. Mas entender que o erro é possível, que nós estamos na evolução, que nós somos humanos, nós não somos máquina. Máquina dá bug, como é que a gente não vai dar? Então, isso me ajudou muito. Vai acontecer erro, e tá tudo bem. Desde que você tenha consciência de que você está dando o seu melhor.
Então, o meu mindset mudou para esse sentido. Eu faço o melhor que eu posso. E, a partir daí, pode ser que não dê certo, pode ser que tenham erros, pode ser que não venha o resultado que eu gostaria, que é normal isso acontecer, mas que está tudo bem. Excelente, Ale. O Will, só complementando aqui, o Gabriel colocou mais uma frase aqui, esse loop infinito é bem difícil, né? É bem difícil mesmo, Gabriel. E eu vou falar se não me engano, uma frase do Henry Ford, que ele dizia o seguinte, cara, se você acha que dá e acha que não dá, ele não falou isso, né? Falou com outras palavras, mas se você acredita que aquilo dá e aquilo não dá, você está certo nos dois lados, né? Então, quando a gente faz esse tipo de afirmação, né? Esse looping infinito é bem difícil, esse looping infinito é bem difícil, né, cara? Então, talvez quebrar, Gabriel, aí uma dica prática para você, quebrar, cara, pensar assim, como eu posso quebrar esse looping infinito, né? O que eu preciso fazer hoje para quebrar esse looping infinito? O que mais eu posso fazer para quebrar esse looping infinito? Né? Ao invés de fazer a afirmação da dificuldade, que sim, sabemos, né? Não vamos negar a realidade, é um desafio quebrar isso, mas a chave do ser humano, quando a gente começa a quebrar esses vícios que a gente tem de afirmações e de medos que a gente se coloca, né, que pode ser por traumas, pode ser por experiência, pode ser, sei lá, por decepções, tantas coisas, né, formam a complexidade da nossa personalidade. Quando a gente consegue quebrar essas coisas, e aí começa a mudar a afirmação, você começa a ver o próximo passo. Não pensa ver lá na frente, não pensa lá na frente, né? Você tem a escada infinita para você subir. Cara, mas qual o primeiro degrau que você vai subir aqui que é fácil e tranquilo? Ah, beleza, eu subi esse primeiro degrau, agora o outro, né? Até que a gente chega no nível da lei aqui, né? Que daí tá no... Porra, essa mulher faz umas coisas que puta que pariu, né? Isso que você falou agora, Nilson, faz muito sentido. De você subir degrau por degrau, né? O que a Lê falou sobre valorizar a perfeição, muitas pessoas cobram perfeição, cobram ser brilhante, ao invés de cobram um produto pronto e não aceitam o erro, não aceitam a falha. Então, como o André comentou agora há pouco, né? Mostrar eventualmente uma vulnerabilidade, você envolve pessoas para crescer junto com você. Eu acho que a gente sai daquela cultura da perfeição, de que todo mundo tem que ser perfeito, até uma liderança, e a gente entra numa cultura de aprendizado. Eu valorizo muito o aprendizado. Então, quando eu erro uma vez, por exemplo, eu errei a semana passada e não gravei a nossa live. E hoje o que eu fiz? Já me antecipei, coloquei lá a gravação para que fique tudo certinho. Ou seja, tudo bem eu errar, assumir o erro. A questão é que você assume aquele erro, você vai se propor a melhorar na próxima. Ou seja, eu estou aprendendo. O que acontece é que geralmente tem um montão de gente não está aplaudindo o seu erro, pelo contrário, está falando que você não presta, que você não serve, porque você errou uma vez. E aí você entra numa atitude mental, sim, que vai te colocar num bolo ali que não vai fazer você ganhar perspectiva quando precisa. Eu acho que lembrar de que você pode subir um degrau por dia vai trazer essa habilidade de você fortalecer uma atitude mental de aprendizado. Teste de tentativa e erro, né? Eu estou testando essa estratégia, vou melhorar essa estratégia, vou envolver pessoas para junto comigo nessa estratégia e não achar que é perfeito, né? As mídias sociais, infelizmente, de alguma forma, trazem perfeição, mas ninguém é perfeito, senão seria uma máquina, né? Até máquina, como a Ale falou, né? Eu achei esse ponto que você trouxe muito importante, Will, eu quero reforçar, que é o aprendizado, porque o erro por erro não adianta, mas o que você vai extrair desse erro, acho que esse ponto do aprendizado vale a pena reforçar. Boa. Sabe uma coisa que você falou, Will, você e o Nils, desse step by step, né, para chegar no objetivo? Uma vez estava numa roda dessa, conversando com um triatleta. A Lê vai me falar se isso é verdade ou não. Eu falei, eu não consigo fazer uma maratona. O cara nadou quase 4 quilômetros, pedalou 180 e ele vai começar uma maratona. Eu falo, como é que é o começo da maratona? Ele fala, eu não penso na maratona, eu penso assim, eu tenho o meu próximo posto de água daqui 5, então eu tenho que ir 5. Aí eu tenho uma parada, não sei o que, no 10. Eu tenho Ele falou, uma das coisas mais importantes para mim é os pontos de hidratação, porque eles são a minha chegada a cada momento que eu vou avançando na prova. Eu falei, nossa, que estratégia legal, né? Porque... Eu divido na comida, em que momento eu vou comer, porque eu sou comilona, né, gente? Todo mundo sabe que eu gosto de comer. Então, eu divido o pedal, já desde o pedal, que momento que eu vou comer.
Então, é a cada posto de comida, a cada momento de comida. Funciona. Você trouxe uma analogia interessante, os pontos de água, né? Eu acompanho alguns executivos que tomam decisões e fazem uma reunião atrás da outra. E às vezes você fala, Will, eu tenho 16 reuniões no dia com diferentes pessoas e tomando decisões e fazendo escolhas, entrevistas, não sei o quê. Cara, às vezes parece que o dia, eu não vou aguentar o dia inteiro. Tipo esse cara frente à maratona. Pô, acabei de nadar ontem, agora vem para a maratona, né? Como é que eu faço isso? Então, colocar algumas pausas entre essas reuniões, esses pontos de água aí no seu dia a dia, ajuda muito a sustentar uma atitude mental positiva, uma atitude resiliente, uma atitude adaptável e flexível. E como que você faz isso? Para por alguns instantes para você, sei lá, olhar a natureza, ou ligar para a pessoa que você ama, ou fazer umas técnicas de respiração para oxigenar bem o seu cérebro. Ou seja, tem várias formas que você consegue dar esse upgrade, você abastece, né, a atitude mental. Né? Achei muito interessante esse exemplo da água aí, André. Legal. Muito bem. Pessoal, acho que a gente está caminhando para o final, né? Sim. Então, a gente precisa... Vamos caminhar aqui para... a gente podia falar aqui mais umas 3 horas com o André. Quem gostaria de dar aí a sua mensagem? Vou deixar o André por último aqui, que é o nosso convidado, para ele fazer aqui o nosso fechamento. Eu acabei de dar, vou facilitar o processo aí, acabei de dar, então pronto. Tá dado. Ale, o que você agora tem de recado final para... Agora o Will está economizando dica, é isso. Existem várias ferramentas que nós poderíamos dar aqui, vários treinamentos que a gente costuma dar nas nossas consultorias para mudar o mindset, a atitude mental, uma atitude mental derrotista, negativa, em looping, para um mindset de crescimento, como hoje se fala, né? Mindset fixo e de crescimento. Então, como transformar isso, como modificar isso? Para mim, tem a ferramenta prática que o Will já falou, mas eu vou reforçar porque ajuda muito, que é a meditação. A meditação começa a tirar esse monte de ruído, esse monte de coisas desnecessárias. A mente começa a ficar mais serena. Como eu ouvi esse exemplo, eu não lembro de quem foi, então se foi um de vocês, depois vocês me falam para dar o crédito, mas eu lembro que é como se a gente estivesse num lugar muito ruidoso. Imagina você está na cidade, você está lá em Nova York, e aí você entra num carro quietinho, dentro do estacionamento. Dá aquela, nossa, dá até felicidade, né? Aquele coração que estava naquele ruído e de repente, ufa, que alívio. Isso para mim é a meditação, e isso vai tirando esse looping, vai tirando esses pensamentos negativos. Claro que não é uma fórmula mágica, não adianta você fazer uma vez e, nossa, tudo mudou. No começo vai ser até difícil, porque aquele looping vai continuar, aquele bombardeio de pensamentos. Então, uma preparação com respiratórios, com técnicas de mindfulness, para chegar à meditação, vão ajudar a serenizar e, com isso, vir outras formas de pensar, soluções, outras perspectivas. Então, medite, galera, medite. Boa dica. Eu já também vou economizar aqui, eu já dei aqui minha dica do Step by Step, que é uma dica muito simples. Vou deixar aqui o coramento aqui com o André, então, nosso grande convidado de hoje. O que você tem de mensagem final para a turma aí sobre mentalidade? Cara, primeiro, já que a gente vai encerrar, queria agradecer vocês pelo convite. Foi muito legal, eu nem vi o tempo passar. Vocês me debutaram na live, aqui foi a primeira live, então eu falei, como é que vai ser isso? Foi bom para você? Foi legal demais, cara. Obrigado pelo carinho na minha primeira vez. A gente trata bem. Legal, foi muito bacana. E o que eu acho, eu vou deixar uma mensagem um pouco mais aberta. Eu acho que a gente vive, especialmente no Brasil, um momento muito difícil que conflita problema de saúde com problema político, com problema de desemprego, e eu acho que é um momento delicado onde a gente está como nação nos descobrindo como identidade. A gente está perdido em termos de identidade como nação.
para onde que esse país está indo, o que que a gente está fazendo, quais são os valores que a gente tem como nação, que para outras são muito claras, e para nós, a gente está na lona nesse momento. Isso tem inflado demais a busca por profissionais que cuidam da mente. Você conversa, eu acredito que vocês que fazem atendimento talvez não tenham hora, e isso acontece com todo mundo, com pessoas independente da classe social, independente da cor, da raça, do gênero, qualquer coisa. Uma dica que é primordial, e ela é simples demais: busque ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda, porque ninguém tem a obrigação de saber lidar com isso, mas você tem muita gente que pode te ajudar nesse momento, assim. Eu vejo muita gente passando por momentos difíceis agora, com medo ou com vergonha ou com receio ou ignorância em alguns momentos, né? Falta de informação para a busca de ajuda. Então, é isso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês são demais. Opa, nós que agradecemos aqui a tua presença, André, teu tempo, né? Que a gente sabe que é precioso, e sensacional essa dica que você deu aí. Cara, e isso é para tudo, né, cara? Cara, você vai aprender inglês, né? Como você falou, você vai cara, quer ficar bem, quer meditar, sei lá, o que for, né? Você precisa ter alguém que está ali na frente, que já deu alguns passos a mais que você e vai te dar uma clareza. Legal, André, obrigado pela mensagem, obrigado pela presença. Will, Ale, obrigado mais uma vez aqui pela nossa parceria. Sexta-feira que vem estaremos de novo, às 8h15. E é isso, galera. Um ótimo dia para todos. Obrigado aqui por quem comentou, quem estava presente, por quem indicou a gente. A gente se vê em breve. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada, André. Obrigado, Will, Nilson. Tchau, tchau. Beijo. Bom final de semana. Beijo, tchau.